Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olá pessoal, mais um videozinho aqui no canal para tratar sobre um assunto delicado que é ainda falado sobre honra. Vamos falar sobre honra. Isso aqui no Egito parece que está muito incrustado ainda nas pessoas. Então vamos lá, sem demoras, sem delongas, vamos lá explicar aqui um crime que abalou o Egito em 2018. Bora comigo. Apesar de ainda estarmos começando só o Ramadã, eu venho aqui à noite, quando eu já estou fora do jejum, para gravar esse vídeo para vocês. Como vocês viram, hoje ainda é só o segundo dia e quem me segue no Instagram está vendo lá o nosso dia a dia. Então vamos lá, vamos contar aqui o que aconteceu, o que se passou lá em 2018 para chocar assim a população egípcia. Então vamos voltar aí no tempo. O Egito não ficou de fora dessa linha de violência dentro das famílias. O aumento dos crimes familiares foi surpreendente em 2020 com a pandemia. Então, de acordo com a última classificação aí do Banco de Dados Global, a Numbeo, o Egito chegou a ficar em 24º lugar em crimes de família. O Egito então ficou em terceiro lugar no mundo árabe, de acordo com o aumento de crimes. Muitos crimes familiares eles são cometidos por causa do pretexto da defesa, não é? Da honra, da suspeita da má conduta da mulher ou das filhas. Ainda assim, há outros motivos que eles revelam aqui, os entendidos. A maior razão é a deterioração da condição econômica devido aos sucessivos choques econômicos que passa-se no país, não é? É um sobe e desce do dólar e uma instabilidade econômica bem grande, não é? E isso veio afetar as condições psicológicas do povo egípcio, como em vários outros países, não é? Não só o Egito, mas aqui está se verificando muito pela parte econômica. Briga por casa que não tem pão, todos ralham e ninguém tem razão, já diziam os portugueses. Então eles acham que o aumento da violência doméstica foi estarem também fechados em casa, a falta de emprego, e também não existe assim uma reabilitação psicológica que faça um apoio aos casais, não é? Um apoio psicossocial aos casais, e acontece o crime. Então, resumindo, a questão econômica para eles é uma das maiores causas das desavenças familiares entre marido e mulher. Hoje estamos aqui para tratar de honra, mas entre o seio familiar, uma família só. Então, em 2018, setembro de 2018, vamos lá voltar no setembro de 2018, bem próximo aí ao meu aniversário. Nesse caso, foi no dia 9, mais ou menos, de setembro. Vamos contar a história aqui de uma família. Era uma vez um senhor chamado Karim, e o Karim tinha 38 anos, e ele morava no Cairo já há 2 anos, numa parte chamada Shuruk, ali perto de Heliópolis, no Novo Cairo, e ele arranjou ali um emprego, e a sua esposa fazia de diarista, e ganhava apenas 400 libras, para ajudar nas lidas da casa. E ele fazia de trabalhos de guardião de prédio, das obras, aqueles prédios que ficam às vezes em obras e para não roubarem as coisas que ainda estão lá usando e tal, roubarem porque sempre acontece de levar alguma coisa, pode acontecer, mas tem que ter a segurança não é 100% em lado nenhum, então ele fazia de segurança de alguns lugares assim, tipo uns bicos também que ele arranjava aqui e ali. Mas de onde eles eram afinal? Bem, Karim era lá de baixo, era uma família que veio lá de baixo do sul, lá da região do Alto Egito, que nós temos falado bastante aqui, que vocês já sabem. Quem fixou aí o mapa, Cairo, e eles eram da província de Soheg, uma cidade chamada Qina. Pois é, uma cidadezinha ali bem rústica, digamos assim. As vizinhas não viram mais essas pessoas e quando saiu a notícia, uma mãe e 4 filhos foram encontrados mortos e decapitados na cidade de Shuruk, no Novo Cairo. Foram assassinados pelo pai, revelou a investigação da polícia egípcia. Manal tinha apenas 27 anos. Ela foi encontrada brutalmente assassinada junto aos seus 4 filhos na sua residência, depois que os vizinhos relataram um mau odor vindo ali, né?
E encontraram também uma faca que foi encontrada ao lado deles, estava uma faca. E o marido Karim não estava lá, não se encontrava. Então foi o primeiro a ser suspeito, né? Suspeito do crime. Karim, então, da província lá de baixo, de Sohag, ele trabalhava então como guarda especial, guarda ali, segurança ali dessas propriedades. E então o que aconteceu é que as forças de segurança foram chamadas pelos vizinhos, não é? E eles descobriram que o Karim havia fugido para a sua cidade natal. Como é que eles descobriram tudo isso? A polícia é terrível, eles encontraram tudo isso. 12 horas depois eles conseguiram capturar Karim para contar a sua versão. A polícia armou uma emboscada. A polícia começou, claro, a perguntar a todos os vizinhos, a fazer seus inquéritos. E num desses inquéritos policiais, eles foram parar num supermercado onde Karim conversava muito com aquele dono, conhecia ele até bastante. E ele tinha dito que tinha recebido, sim, vários telefonemas dele, mas quando soube que tinha havido esse crime na casa dele, ele ficou com tanto medo que ele não respondeu mais. E a polícia disse, não, atende, você vai fazer uma ligação agora aí, você vai ligar para ele. E Karim atendeu. E o que acontece é que a polícia conseguiu rastreá-lo através do celular. E onde estava Karim? Estava na estação de trem, já prestes a querer fugir para outro lugar, na terrazinha lá do sul, onde ele nasceu, lá em Sohag. Então, a polícia surpreendeu na estação, faltavam 10 minutos para o trem chegar. E ele estava prestes a fugir de novo. Ele então, assim que a polícia o capturou, ele confessou que estava a caminho dali, da cidade dele, para pedir dinheiro emprestado para a fuga dele, né? Foi pedir dinheiro a uns amigos lá em Sohag. Karim confessou ter feito aquilo tudo com a própria esposa, não é? E os filhos, porque suspeitava da infidelidade dela. Acrescentou também que eles estavam já separados mais ou menos há uns 3 dias antes de que isso acontecesse. Eles tiveram uma briga feia e os moradores até informaram isso, que eles foram lá apartar a briga e tal, e parece que ela pegou uma caneta e enfiou nas costas dele, e aí foi quando eles brigaram feio e eles se separaram, aí já fazia uns 3 dias, mas Karim maquinou esses 3 dias e voltou na casa com uma faca desse tamanho, que ele comprou desses catadores de lixos, que vendia também tralhas. Ele comprou uma faca especial para fazer e cometer o crime. Então foi tudo bem premeditado. Mas foi grotesco o modo como foi feito. Os moradores encontraram todos os 5 mortos dentro de casa e decolados. Pois é. Infelizmente, foi uma cena terrível para se ver. A polícia chegou no mesmo local, isolou tudo e começou as investigações. Então, ele disse que suspeitava de uma relação ilegal. Suspeitava que a mulher traía ele, que tinha uma relação ilegal com um dos seus amigos. E, segundo consta, esse amigo era um senhor de 65 anos. E a moça só tinha 27, ela era nova. E eles dizem que ele era um dos que arranjou emprego para ele como segurança nessas construções. Karim queria pegá-los de surpresa, então ele chegou a visitar a casa várias vezes, mesmo depois dessa briga que eles tiveram, várias vezes em horários diferentes. Mas ele nunca conseguiu provar nada, nunca. Comecei a ter dúvidas e decidi me livrar da minha esposa e dos filhos, depois que o diabo me enganou, dizendo que eles não eram meus. Karim ainda disse, no dia do incidente eu comprei também um sedativo. Eu coloquei todo mundo no Boa Noite Cinderela, botei na água e eles foram todos dormir. Aqui, esse medicamento, que é um medicamento até barato, ele é considerado altamente perigoso porque você fica dopada. Não é? Ele é para dor, mas para dores muito fortes e você acaba ficando atordoado, e ele às vezes é feito aqui um certo comércio ilegal desse medicamento, mas ele lá conseguiu, né, pelos meios dele, e colocou na água da família, e a família dormiu. Quando chegou a 1h da manhã, ele fez a festa. Ele conta, eu comecei pela minha esposa, separei a cabeça e depois ele foi para os meninos, para os filhos. Um após o outro. E
ele acrescentou que depois que ele fez aquilo tudo, ele sentou-se chorando ao lado deles. Ficou ali umas horas, até que uma pessoa entrou no prédio e ele fugiu. Uma vizinha viu ele fugir, uma vizinha ainda viu isso. Ele imediatamente parece que ligou também para um amigo que vivia lá nessa província de Soreg, lá pro lado das montanhas. E aqui uma brecha, esse pessoal que vive nessas montanhas são pessoas que vivem escondidas, fugitivas, tá? E são pessoas que cometeram coisas ilícitas aqui no Egito. Então ele sentiu que a polícia devia estar por perto. Ele, apesar de tudo, ele fugiu para lá, pediu ao amigo para o esconder. Mas ele sabia que a polícia poderia estar bem perto. E no final ele depois acabou, então, quando ele saiu da casa da família, ele pegou um táxi, que também era uma pessoa conhecida, que o levou e cobrou acho que 150, ele ainda ficou devendo, e ele foi levá-lo até a estação de trem, e ele pegou esse trem para Soreg para poder se esconder lá na casa do outro amigo. Então já são várias pessoas envolvidas aqui. Aí então a polícia foi escrafunchar o passado dele. Vamos lá, escrafunchar isso tudo aqui. E abriram o leque e viram que ele escapou de uma execução. Ele havia cometido um crime em 2009 contra um amigo, nos últimos dias do Ramadã, por causa de dinheiro emprestado. O amigo não tinha pago tudo a ele, e ele foi lá e houve discussão, e ele pegou e cortou em partes. Tudo em partes. Pois é, gente. E aí, imediatamente, ele foi levado para a prisão e condenado a enforcamento. Numa dessas aberturas de trazer presos, soltar presos e não sei o que, ele conseguiu escapar. Uma coisa rara. Ele escapou e ficou 9 anos fugitivo. Como é que essa família andava? Andava de ano em ano, trocando de lugar. E como é que ele alugava casa? Ele pegava o cartão de crédito de uns amigos, cartão dos amigos, e ele alugava no nome dos amigos, até o próprio RG. Ele, às vezes, ele falcatruava assim com os documentos dos amigos e ele arranjava e alugava as casas. Esse amigo que ele, infelizmente, fez o favor de levar ao extremo, ele morava também ali no Cairo, em Giza. Então, ele estava fazendo o que ali? Ele devia estar trabalhando, né? Podia ser que ele estivesse trabalhando, e foi o primeiro, acho que o primeiro crime assim maior que Karim cometeu. Ele aproveitou o caos dos eventos da Revolução de Janeiro. Então foi num Ramadã que caiu, em janeiro e tudo, e ele fez essa maldade com o amigo. 9 anos fugitivo. Depois disso ele resolveu a mulher e os filhos. Mas Deus não dorme. E 9 anos depois, o principal acusado de matar sua esposa e os 4 filhos estava de volta na cadeia. Eles conseguiram prender Karim em 12 horas. 12 horas depois que eles tiraram e que viram lá o caos que ele fez na casa dele, que os vizinhos chamaram, eles já começaram as investigações e cataram ele e conseguiram achá-lo nessa tal estação, né? Também a polícia foi atrás do Aoud, que era o tal acusado de 65 anos de ter um relacionamento ilegal. Ele foi sondar para saber se ele realmente tinha uma relação com a esposa de Karim. Outros 2 acusados foram nomeados como os ajudantes dele, o amigo que lhe deu guarida lá nas montanhas e mais o taxista que levou ele. Todos esses foram acusados. Ele tinha 2 meninos e 2 meninas. O mais velho tinha 8 anos, depois tinha um de 5, uma de 4 e a mais novinha tinha 2 aninhos. Ele começou a explicar sempre que ele tentou sempre que a esposa ficasse mal vista, seja como for. Nada justifica um crime desse, né? Tão macabro. E ele até disse que a própria esposa ajudou ele a arrumar esse novo emprego com esse fulano aí, que ele depois começou a desconfiar dele, um senhor de 65 anos. E ele disse que começou a desconfiar também porque ele encontrou uma caixa debaixo da cama com 4.500 libras. E o salário dela era apenas 400 libras. Uma coisa bem baixa. Para juntar 4.500, talvez ela tenha juntado dos vizinhos. Aí a explicação veio que o filho mais velho dele, quando chegou para morar ali, ele tinha um problema de visão que tinha que ser operado. E essa cirurgia custava a volta de uns 20.000 libras.
Todos os vizinhos ajudaram e o menino tinha acabado de ser operado aí uns 3 meses antes desse crime bárbaro. E ele precisava ainda de cuidados e tudo, e ele fez a cirurgia. E talvez que esse dinheiro tenha sido porque sobrou dos vizinhos. Isso foi o que ela falou para ele, que esse dinheiro ainda era o que sobrou da cirurgia dele, que ela guardava ali. Nenhum vizinho conseguiu falar mal dela, disseram que nada viram, nada de estranho no comportamento, que ela era uma pessoa que ajudava toda a gente, que a única coisa que eles tinham realmente é que brigavam muito, quase praticamente todos os dias, e por causa das questões financeiras. Casa que não tem pão, todos choram e ninguém tem razão. Resumindo então, acusado foi o Karim, o principal, Mohammed, o irmão dele, que foi um dos que ajudou ele, Atef, o motorista, e Mustafa, o amigo lá das montanhas. O Ministério Público também ordenou a citação então do suspeito da relação com a mãe, mas ele negou tudo. Ele negou ter algum envolvimento com a esposa do acusado. E ele ameaçou também pelo telefone esse suspeito de ser amante da esposa. Ele ligou para ele e disse: eu os matei, agora é a sua vez. Então, além dele fugir, ele falou isso tudo. Acho que ele achava que ele ia fugir pela segunda vez e ia ficar impune. Só que Deus não dormiu. Nunca dorme. Deus não dorme. Ele fugiu daquele crime horrendo de 2009, onde ele desmembrou o amigo. E agora, os seus 4 filhos e a Manal, sua esposa. Hussein tinha 8 anos, que era um menino que tinha o problema dos olhos. Mahmoud, de 5 anos. Doá, de 4 anos. E Hassanin, de 2 aninhos. Segundo os vizinhos, então, ele trabalhava na construção e ele estava sempre sentado lá num café perto da sua residência e que estava constantemente viajando para lá, para o sul do Egito, para a sua cidade natal. E às vezes ele levava a família e que às vezes não levava. Então era uma vida normal. A única coisa que realmente os vizinhos falaram é que eles brigavam bastante. Um vizinho chegou a dizer: Hussein, que é o nome do mais velho, né? Hussein, quer dizer, a mãe do Hussein, ou seja, era assim que ela era tratada, não é? Porque aqui no Egito eles tratam assim pelo nome das mães. O nome das mães é o nome do filho primogênito. E Hussein vinha constantemente à casa da família para servir a mãe desse morador, que morava num prédio mesmo próximo a eles, e a esposa praticamente ajudava muito a mãe desse senhor. Não viram nenhum defeito no comportamento de Manal. Esse foi um crime de honra. Segundo ele quis passar como crime de honra, por suspeita não comprovada. A religião condena, porque o adultério, ele é, além de pecado, ele é crime no Egito. Mas você precisa prová-lo com 4 testemunhas. E Karim nunca provou. Não houve testemunhas dessa relação ilícita e ele cometeu o crime. Então, homicídios de casos familiares de honra. E eles, às vezes, acabam levando menos tempo na cadeia, ou pegam menos o tempo. Mas Karim não teve sorte. Ele já tinha um crime para cumprir e com mais esses e sem provas, Karim foi para a forca. Hoje ele está nos braços do Didi, segundo a minha tia, que Deus a tenha. Só para completar, porque eu não tenho tantas indicações ou às vezes notícias que a gente vai pesquisar em árabe, nem sempre eu consigo encontrar todos os temas ou todo o desenrolar do tema. Você acaba tendo um pouco do abafa-o-caso, até para não haver pessoas querendo imitar. Então, eles falam o que tem que falar e não destrincham, não fazem show do crime ou da vida pessoal das pessoas aqui, não é? Então, em julho, olha, eu contei agora, eu sei que foi em setembro, mas em julho tinha havido outro aqui. Olha só, isso foi tudo em 2018, porque houve depois os do 2020 aí com a pandemia, não é? Eu fiz aí um breve resumo, mas eu já comecei antecipando aí em 2018. Então, depois teremos os da pandemia. Aos poucos eu vou trazendo alguns para cá. Egípcio mata a esposa porque ela só deu à luz meninas. Julho de 2018, antes do crime de Karim. Primeiro, esse marido tentou dizer... Esse agora é outro crime, tá, gente? Primeiro, esse tentou dizer à polícia que foi um acidente, mas depois ele lá confessou. Processado publicamente por assassinar a sua esposa de uma forma horrível.
jogando-a de uma sacada abaixo, só porque ela não foi capaz de dar à luz filho homem. Ela só teve meninas. No dia do assassinato, esse moço estava brigando com a sua esposa sobre esse tema de não ter tido meninos. Pois é, durante a discussão acalorada, a mulher revidou o marido, dizendo-lhe que o sexo da criança depende da vontade de Deus e também está mais relacionado aos genes. Ela só disse isso, gente. Foi quando ele perdeu a cabeça e ele pegou a mãe das suas 4 filhas, ele tinha 4 meninas, e jogou ela da varanda do seu apartamento do 5º andar. As autoridades chegaram também logo nele, que inicialmente disse que ela caiu, não é? E foi um acidente, mas a polícia obteve evidências, né? Evidências de que ela foi atirada, que ela não se jogou, não caiu. Existe sempre a posição do corpo, a posição, depois tem os inquéritos que as pessoas também vão fazendo ali para a polícia, né? Os depoimentos, isso tudo. E após a sua prisão, o réu confessou. Aqui é terrível, eles acabam confessando mesmo. Após a prisão, o réu confessou o assassinato da esposa, que ele foi o autor, que estava na casa dos 20 anos, porque ela não conseguiu lhe dar um filho. Esse caso, ele era novo, era uma pessoa na casa ainda dos 20, entre os 20 e os 30, e já tinha 4 filhos. E ele não conseguiu lhe dar, ela não conseguiu lhe dar um filho homem, e por isso ele vai lá e joga ela da varanda. Ele podia casar com outra, ele não precisava disso tudo, né? E foi isso, pessoal. Eu sei que muitas pessoas aqui me pedem para trazer esses tipos de notícias. Agora talvez tenhamos um intervalinho de notícias assim trágicas. Vamos falar um pouco agora mais sobre a religião também e o meu dia a dia. Vamos ter outras coisas aqui pelo meio, tá bom? Vou fazer aqui uma breve notinha. Lembram do meu vídeo lá, os 2 vídeos anteriores sobre honra? Pois é, eu tive uma moça que veio me procurar porque estava se envolvendo, ou pelo menos conversava com um egípcio. E esse egípcio, ele confessou que ele era de um clã. Então, afinal, sou eu que estou metendo medo nas pessoas ou a coisa é verídica? Coloquem aí nos comentários e vamos lá. Vamos fazer jejum e orar por essas almas perdidas. Grande beijo, fui.